Olá, irmãos. Eu sou o Samuel, da Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, e a palavra que nós iremos meditar neste dia é Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira coisa que precisamos meditar neste texto é entender que coisas são estas que Paulo apresenta logo no versículo 31, onde ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, ele está dizendo, o que podemos dizer diante de tudo isso que acabamos de falar? E para isso nós precisamos voltar à Bíblia apenas um pouquinho, ali no versículo 26, e ver que Paulo está apresentando que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós aqui na terra. Ele diz assim a partir do 26: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que Paulo está nos dizendo aqui, então, irmãos, é que o Espírito Santo ele está intercedendo pelo seu povo e que Jesus Cristo ele já fez esta obra completa na nossa vida. Então, ele está cuidando de nós, ele está presente na nossa vida. Então, ele entra no versículo 31 falando: o que podemos dizer, então, perante tudo isso, sabendo que Jesus Cristo já fez a obra, que o Espírito está ali intercedendo por nós, cuidando de nós, porque muitas vezes nem orar nós sabemos, mas o Espírito e Jesus já fizeram toda a obra e eles estão intercedendo por nós. O que nós podemos dizer sobre tudo isso? Porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua igreja, do seu povo e de toda a situação que está acontecendo nesse mundo. Então ele começa a fazer perguntas, ele faz uma sequência de perguntas a partir do 31, fazendo a gente refletir para nos trazer esperança. Assim como ele fez lá com Jó, quando ele faz uma pergunta para Jó, falando: Jó, onde você estava quando eu estava criando o mundo? Aqui ele faz perguntas para que a gente possa refletir quando a gente está em momentos de tribulações e pensamos assim: onde será que está nosso Deus? A primeira pergunta, então, que ele faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, nós sabemos que está conosco, que está cuidando dos seus filhos. Então, quem é que vai ser contra Deus? Ninguém, porque Deus ele é soberano e poderoso. Então, se Deus que é soberano e poderoso é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta que ele faz é: se Deus deu o seu próprio filho por nós, você acha que ele não cuidará de nós? Se o seu próprio filho veio à terra e morreu para pagar os meus pecados e os seus pecados,
Você acredita que Deus não irá cuidar de nós? Então são perguntas que fazem a gente refletir sobre o cuidado que Deus está tendo com a gente. A terceira pergunta, então, que ele faz é: quem irá nos acusar se Jesus Cristo, que morreu na cruz, ele já nos justificou? Jesus Cristo, ele fez a sua obra e nos justificou. O diabo hoje, ele não pode mais nos acusar. Ele não pode ser mais o nosso acusador, porque nós já fomos justificados por Cristo Jesus. Então ele continua a sua quarta pergunta, ele fala assim: quem nos condenará? Jesus, ele morreu por nós para termos vida eterna no paraíso. Não podemos mais ser condenados, porque o preço foi pago por Jesus Cristo, que é santo. A quinta pergunta, então, e a última pergunta que ele faz é: quem irá nos separar desse amor? Quem pode quebrar esse laço que nós temos, essa união que nós temos com Deus, com Jesus Cristo, que foi selada ali na cruz? Ele fala: será que a tribulação pode nos separar? Será que a angústia pode quebrar esse laço que nós temos com Deus? Será que a perseguição? Será que a fome? Será que a nudez? Quando ele fala nudez, ele quer falar sobre a ausência do básico que nós precisamos. Será que se a gente não tiver nem o básico, isso poderá nos separar? Será que o perigo? Será que a espada, ou seja, o risco de morte, pode nos separar do amor de Cristo? Ele está fazendo perguntas para que a gente possa refletir que nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, ele é linkado, ele é ligado pela cruz. E nada pode ser. E para comprovar isso, ele cita o Salmo 44, 22, que foi escrito logo após aqueles eventos de Isaías 37, quando os secretários e todos os chefes do palácio do rei Ezequias foram ao encontro de Isaías pedir ajuda perante as dificuldades ao rei da Síria. E Isaías responde eles lá no versículo 37, capítulo 6, falando assim: assim diz o Senhor, não temas, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Isaías confirmando a vitória do povo de Israel. Então ali o Paulo vem aqui e cita o Salmo 44, versículo 22, dizendo: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias nós sofremos o risco de morte. Todos os dias nós sofremos perigo. Mas Deus tem nos guardado. Assim como Ele está nos guardando neste momento de perseguição, ou de luta, ou de doença que nós estamos passando. Todo dia tem um motivo diferente para nós corrermos o risco. Mas Deus está nos guardando. Então ele encerra com os versículos 37, 38 e 37, 38 e o 39. E ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nada, nem a morte, pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem nada que aconteça nesse mundo pode tirar esse vínculo e esse cuidado que Deus tem só por nós. Deus abençoe então vocês.